Bom dia, professor. Eu me chamo Wilson. Vou estar apresentando o nosso código do projeto de estrutura de dados. Então, nossa equipe é composta por mim, o Wilson Souza, o Lucas Habib, o Heitor Oliveira e o Lucas Beltrão. Então, sem mais delongas, vamos para o código. O primeiro item que a gente pode falar sobre os include, então temos dois include, tanto o std.io e o .h. Esse cara a gente usa basicamente para poder garantir a entrada e saída de dados, então todo print, scanf que houver, e o stdlib.h, que também é muito importante, porque como a gente está trabalhando principalmente com memória, armazenamento, memória dinâmica, esse cara que nos ajuda para poder trabalhar com as funções de malloc, por exemplo, então o de alocar memória, e o free, que é para liberar memória. Então, exemplos aí da nossa estrutura. E aí, já percorrendo um pouco mais pelo código, a gente tem o nosso primeiro struct, então a gente tem o nosso objeto, que é um sensor de automação, beleza? Então, type-def, e a gente tem nossas variáveis. Então, inicializando pelo int, id, que esse cara aqui é muito importante para a gente, porque a nossa lista fica estruturado a partir desse caminho. Então, quando a gente vai ordenar, organizar, identificar o item para poder incluir ou fazer a deleção dele, é esse cara, né, que a gente armazena a nossa estrutura dos nossos objetos. Então, depois, a gente tem o char, tag, tipo, fabricante, float do valor atual, e o int status. Então, basicamente, esses caras aqui é o que compõem, né, as informações do nosso sensor de automação, que é onde a gente está exemplificando o nosso código, que é exatamente ali da área de atuação do leitor. Ele foi um dos principais devs aqui do nosso programa. Então, levando ao mundo dele. E aqui, já falando, vai percorrer um pouco mais, a gente explica, mas já foi uma sacada que o Heitor teve, que captou da sua aula. Então, no int status, a gente vai pedir para o usuário preencher como sendo 1, ok, e 0 como eu. Igual o exemplo do while. Então, while 1, while 0, ele traz positiva, positiva ou negativa, né? Então está funcionando ok, verdadeiro, falso, nesse sentido. E aí, esse struct, o apelido dele, sensor. O que mais? Daí, nossa estrutura de nó da lista encadeada, então a gente começa com o nosso type-def, então nó, colocamos sensor dado, e aqui no nó, ponteiro next, e o apelido como sendo nó. E aí, a gente tem a nossa função cria. Então, cria, ele cria a lista. Então, ele inicializa a lista, e a lista sendo vazia. Depois a gente tem a próxima função, que é vazia, certo? Então, aqui na vazia, ele vai verificar se a lista está vazia. Então, se o resultado for if lista igual a null, retorne 1, então retornando 1, a lista está vazia. Se não, retorna 0, então a lista possui elementos. Então, é o nosso primeiro check-up que usamos. E aí, a próxima função. Inclusão, ordena por ID, requisito, inserir em ordem. Beleza. Então, no nosso primeiro sistema de nó aqui, é interessante a gente falar. Então, aqui a gente usa uma lock para poder criar um novo nó na memória, um novo espaço de memória, e aí o size off, que a gente captura, né? O sistema mostra para a gente o quanto aquela variável, o quanto aquele fator está utilizando, está armazenando propriamente dito dentro da memória. Então, a gente não sabe quantos sensores vão existir, então, como a gente está trabalhando com memória dinâmica, isso aqui nos auxilia para fazer essa criação. E a gente tem novo traço dado igual ao novo sensor. Então, é aqui onde a gente copia os dados do sensor para dentro do nosso nó. Daí, nós temos dois ponteiros aqui, então, esses caras. O aux, basicamente, ele vai percorrer a lista por completa, e o anterior, que é importante porque ele vai guardar o valor anterior, né? Então, para que a gente consiga encaixar essa estrutura dentro do nosso nó, a gente usa para ficar no local correto. E aí a gente vem pelo while. Então, aqui, procura a posição correta para manter a ordem numérica pelo ID. Então, no primeiro while, a gente tem várias condições. Então, se aux é diferente do e, aux-dado.id for menor que o sensor.id. E aí, a gente usa esse cara para percorrer essa lista. Então, se ainda não chegou no final, então, aux for diferente do, ou então, o ID atual é menor que o novo, beleza? Então, isso aqui serve para garantir que a nossa lista fique ordenada. E beleza? Antiaux.net, next, nós temos nosso if, primeiro if aqui. Então, enquanto ant for diferente de null, isso acontece nos dois casos. Então, se a lista está vazia ou se um novo elemento é diferente de. Então, ele entra no começo. Se ele não entrar no começo, a nova informação, a gente usa o else para poder ver. Então, aqui o elemento entra ou no meio ou no final da lista, de acordo com os dados que estão sendo preenchidos. E aí, tem o return list. Beleza, aqui a gente já tem o void imprime, então, função importante para a gente poder mostrar os dados aí do nosso menu. Acho que a gente pode vir direto para o nosso for. Então, aqui, nesse for, ele também vai percorrer a lista. Então, começa no nó e vai até o nu. Beleza? E aqui são as informações que são printadas, já endereçadas. E aqui, acho que é legal falar que foi usado o operador tenário para poder simplificar. Então, naquele lá, aux-dados.status, são a informação que a gente pede para o usuário preencher. Então, em status, e aí ele preenche com 1 para ok e 0 para erro. Legal? Então, ok, não falha. Beleza? De acordo com a informação que ele preencher. Próxima função, void alterar. Altera os dados de um campo, exceto o ID, para poder manter a alteração. Então a gente vai fazer a modificação
de cada item que tiver dentro dessa lista. Beleza? Então aqui a gente opera direto no nó porque a gente já está acessando ele. Então, através do ponteiro, eu não preciso fazer uma cópia. Não preciso copiar essa informação, usar um auxiliar ou algo do tipo. Chefe, e aí, próxima função. Então, a próxima função é a função de remover. Então, apaga um dado em específico. Beleza? Então, aqui, indo pelo if, aux, null. Então, primeiro a gente faz uma verificação. Então, se for o primeiro elemento, o início da lista muda. Else, uma outra verificação. Então, aqui, esse cara a gente usa para poder pular o elemento que foi removido. Então, ele liga um anterior ao próximo, trazendo algo ordenado. E aí tem o nosso free, que a gente utiliza em aux, que também é importante para poder liberar a memória, para evitar erro ou redundância em sistema, ter algum dado que não foi deletado ali, e isso pode trazer alguma alteração não desejada. A gente tem aqui a nossa função de apagar tudo. E, bom, isso aqui é muito simples, né? Então, basicamente, a gente vai percorrer a lista como um todo e a gente vai liberar os nós. Então, no final, a gente tem um retorno nulo. Então, a lista está vazia. E aí eu acho que a gente já entra aqui já nos finais, que é o int main. Então, no menu principal. Então a gente começa com o nome, a lista, cria. Então aqui a gente já inicializa a nossa lista vazia, certo? E aí a gente tem as outras variáveis aqui. Então o int opção, a gente inicializa ele também com zero, essa nossa variável de loop, porque o while que a gente usa depende disso aqui. E a gente precisa garantir que o programa entre no loop, né? Porque aqui na opção a gente começa em zero e as informações que ele vai preencher no if, enquanto não for diferente de 6, né? Então a opção, se for diferente de 6, não vai poder ser selecionado. Se ele preencher 7, por exemplo, no nosso menu, ele vai trazer uma resposta do programa finalizado. Então, é importante inicializar em zero. O int busca. Então, vamos lá. O int é uma tag auxiliar para a escrita do usuário. Então, o que o usuário escrever, a gente salva em ID busca. E o sensor S, a gente usa também como auxiliar. Então, a gente usa como, posso dizer, como uma variável temporária, que usa para poder armazenar os dados antes de inserir algo na lista. E aí, a gente tem o loop, o while. Então, esse loop, ele mantém o programa rodando até o usuário poder escolher uma opção, certo? E aí nós temos os prints, ok? A gente tem o if. Então, a partir daqui, a gente começa a selecionar a ação do usuário. Então, aqui o usuário, em vez de usar um switch case, né, sacada também do Heitor, ele conseguiu desenvolver isso aqui usando if else. Tá? Então, depois usar o switch case. Então, basicamente, a gente preenche os dados da variável temporária e depois envia a função inserida, certo? Então, aqui, gravadas as informações. Então, se a opção 1, ele vai apresentar a lista. Se a lista está vazia, ok, ele preenche o 2. Se preencher 2, ele vai poder preencher a lista. Beleza, uma vez que a lista está preenchida, agora a lista está preenchida, se ele fizer uma nova busca, vai aparecer ali todo o conteúdo de dentro dessa lista. Aí tem então 3, então ID para excluir, certo? Então aqui a gente consegue fazer a deleção do ID, tá? Então deletando o ID, apaga toda aquela lista. E aqui a gente começa pela opção de igual a 4, então para poder alterar o componente. Então, o cara vai lá, vai digitar qual é o ID, e dentro desse ID ele vai conseguir modificar. Então, a tag, o tipo, o fabricante, o valor e até mesmo o status. E ele vai preenchendo um ID novamente, mantendo as informações igual ao anterior, ou querendo remover ali o que é necessário para o usuário. Opção 5, então apagar tudo. Então, lista limpa, com sucesso. Então, aqui tem a deleção. Beleza? E aqui é a opção 6. Então, a opção 6, que vem um sair, né? Então, simplesmente, ele sai e libera a memória. E aqui o printf, se você colocar algum número, alguma informação que é diferente de 6, ele dá a opção inválida. E por fim, eu volto e retorno 0. E, novamente, acredito que seja isso. Obrigado. E qualquer coisa, nosso time fica à disposição. Obrigado. Professor, tive um problema com a ideia anterior, não consegui usar o terminal para poder executar o código. Então, continuando aqui usando agora o dev C++, o projeto, então, mesmo código que eu apresentei anteriormente, eu vou copiar e executar. Então, aqui a gente já tem um menu e eu vou colocar as opções para testar o funcionamento. Então, digito mostrar dados e desvazia. Ok. Então, eu clico em 2 para poder incluir os dados. Então, meu ID vai ser comum, a minha tag vai ser teste, tipo vai ser testado, meu fabricante vai ser testador, meu valor atual vai ser, não sei, real, e o status está 1, ok. Beleza, tive meu primeiro gravado. Agora, se eu digitar 1 novamente, ele aparece aqui. Então, tudo que eu registrei nele, se eu quiser digitar o 3, apagar dado, aí para excluir, vejo 1. Retornei, lista vazia, incluí um novo dado, ID 1, tag, teste, tipo testado, testador, valor atual, 1, status 1. Fui a segunda lista, ID 2, tag, testador 2, testado 2, testador alfa, valor atual R$2. Esse aqui também tem um erro. Beleza? Mostrar dado, tá em minha lista. 4 para poder alterar o dado, então ID para alterar 1. Então, nova tag. Tag atual teste. Teste 3. Testado. Testador. Fabricante para Y. Valor para gringa mais caro. E aqui está com erro. Certo? E agora eu quero o 5 para poder apagar tudo. Então, minha lista foi limpa com sucesso. Retornei a lista vazia. 6 saiu. Ok? Se eu quiser copiar mais uma vez, eu clicar na opção 7. Opção inválida. Obrigado, professor.